Deus. Continuando, falando sobre as consequências, né, do pecado, como a gente já ouviu falar, e quando uma pessoa comete um assassinato, ela vai ter as consequências de ser julgada, condenada e pagar pelo que ela fez. Um exemplo, né? Um dos exemplos. Pagar pelas consequências do erro que ele cometeu em ter assassinado. Ah, mas e se ele aceitar Jesus lá dentro do presídio, ou do preso, ou seja qual for, ele, por Deus, ele vai ser perdoado. Por quê? Como a gente falou, que para acontecer o novo nascimento, né, é preciso somente o perdão de Deus, que é um perdão inquestionável. Deus não vai perguntar, você fez um pecado grande ou fez um pecado pequeno. Não. Para Deus, o pecado ele é igual perante ele. Por exemplo, se você comete um assassinato ou se você simplesmente faz um erro banal de querer bater numa pessoa, ou seja, um pecado que não seja tão grave. Né? Existem as gravidades maiores, mas que as consequências também serão maiores. Existe o pecado de maior gravidade e o pecado de menor gravidade, sendo que todos eles levam para o inferno. Todos eles levam para o inferno. Desde que um homem seja justificado. Aí não, se ele for justificado, Deus perdoa, né, porque ele é justificado, tira a sua culpa, mas ele ainda vai continuar pagando pelo que ele fez aqui na terra. Pela consequência, né, do erro que ele cometeu. Amém? Então existem essas consequências, né, as consequências do homem errar. Pronto, aí a partir da sua conversão, o novo homem é justo, né? O pecador passa a ser visto por Deus como jamais tivesse cometido qualquer injustiça, de agora em diante é justo aos olhos de Deus, como eu falei. Haja vista que o que houve com o ladrão e na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Está lá em Lucas, capítulo 23, no versículo 42 e 43. Nós vemos que o ladrão lá da cruz, né? O que aconteceu? Ele foi perdoado. O que é que ele disse assim? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Houve ali, ele primeiro creu, arrependeu-se e Jesus o justificou. Ele disse assim, na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, lá naquela época, o ladrão da cruz, ele era considerado um dos maiores malfeitores e cometido uns crimes, crime capital, era a pena capital. É como se fosse hoje a cadeira elétrica, né? Ou tipos de pena de morte, né? Tem gente em países aí que são fuzilados, né? E outros são mortos na cadeira elétrica, e assim tem as penas capitais. Sendo que, mesmo que tenha sido condenado a esses tipos de morte, mas o Senhor perdoa. O Senhor perdoa, né? Justifica. E também, no caso do ladrão, né? Ele não foi batizado, né? Ele não foi. Muito bem. Porque, assim, tinha as pessoas... Dentro desse as águas do batismo, né? Exatamente. Isso mostra, né? Isso tira o falso ensinamento de que o homem, de que o batismo é um elemento da salvação. O batismo ele faz parte da salvação, mas o batismo, só porque você não é batizado, não vai dizer que você não é salvo. Então assim, coitado do ladrão da cruz, né? Ele não seria salvo, porque o ladrão lá se arrependeu, Jesus o perdoou, mas ele não tinha sido batizado ainda. Né? Então, em João, como você falou, né? Em João 4, em Lucas 42 e 43, Jesus fala sobre isso, né? E no 43 ele diz, e Jesus disse, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Glória a Deus. Então o homem é salvo pela graça, somente. Né? Pela graça nós somos salvos. Glória a Deus. Continuando, nós já estamos no terceiro ponto, nós já vamos estar concluindo. O terceiro ponto diz assim, a santificação do novo homem.
Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, irmãos, ó, o processo vem primeiro o quê? O novo nascimento, o novo homem. Depois vem a justificação. O homem torna-se justo diante de Deus, Deus justifica. E, por último, vem a santificação. Os dois primeiros processos são instantâneos. O homem, assim, quando aceita Jesus, ele é salvo. Assim, quando acontece o novo nascimento, ali é instantâneo. Nasce rapidamente ali, já é considerado um novo homem. Mas a santificação é um processo. Todos os dias nós nos santificamos. Nós, às vezes, falhamos em algo e tentamos nos aperfeiçoar para que a gente não cometa mais aquelas falhas, né? Então, a santificação é um processo, como ele fala aqui, certo? Olha só, a santificação como posicionamento, no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto como não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela graça. Glória a Deus. Ó, vamos pedir aqui para o Diácono Rogério abrir Lucas 23, 42. Abra sua Bíblia aí em Lucas 23, 42. Lucas 23, 42. Aleluia. Então, como a gente estava explicando, que a santificação, ela é um processo na vida do crente, que no momento que você nasce de novo, o Senhor vai lhe aperfeiçoando. Isso Deus nos torna santos. E santo significa o quê? Separado. Então, a cada dia Deus vai nos ensinando a nos separar do erro. A nos separar do erro. Nós, como novo, por exemplo, eu quando era novo convertido, eu não sabia de tudo que era errado, que era certo. Por quê? Porque o novo convertido, aquele que nasce, né, de novo, aquele que ele está se alimentando do leite, né, das coisas líquidas ainda. Ele ali está aprendendo, né, aos poucos ele está aprendendo, até o momento que a criança ela aprende a caminhar, né, primeiro ela engatilha, né, assim, engatinha, né, fica engatinhando no chão, depois ela aprende a ficar em pé, né, segurando as coisas, e depois ela aprende o quê? Andar, né? Então, quando ela aprende a andar, ela vai aprender também o quê? A comer sozinha, né? Estava comendo ali mingau, vai comer uma comidinha mais sólida, né? Então, somos nós também, espiritualmente. A nossa santificação, você começa engateando, depois você começa a ficar em pé, depois a andar, ou seja, é um processo. Deus aos poucos você vai amadurecendo e você vai se separando. Glória a Deus. Então, leia, irmão, Lucas 23, 42. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ali quando fala sobre ainda do ladrão da cruz, a respeito de que Jesus ali lembrasse dele, né? Ou seja, tornasse justo diante dele. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor, né? Como eu falei. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação, como eu falei, né? É um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente terá de submeter-se ao longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Então nós estamos caminhando, é um processo, né? Efésios 4:13, eu gostaria de ler aqui, Efésios capítulo 4 e o versículo de número 13. Efésios 4:13 diz assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. O novo convertido ele não conhece nada, quase nada.
Então, aos poucos, ele vai conhecendo, né, a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós estamos chegando lá. E quando nós vamos chegar no final de tudo, quando Jesus voltar, aí tudo vai ficar perfeito. Além da nossa parte espiritual, o homem carnal vai se tornar perfeito. Né? O corpo, que é um corpo corrupto, vai se tornar incorruptível. Né? O mortal vai se tornar imortal. Né? Então, isso até que cheguemos a vivenciar, ou se nós partirmos, né, esperar a ressurreição, né, na vinda de Jesus. Então, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Certo? Deus, ele nos dá esses atributos, essas dádivas, esse presente da santificação, da justificação, do novo nascimento, para nós nos tornarmos a imagem e a semelhança do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui diz assim: a santificação é a vontade de Deus do novo homem. O novo homem é impossível sem um processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Né? Quanto mais santo, mais perto de Jesus, mais próximo a Jesus, nos parecendo com Ele. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, verso 1. Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Né? Então, devemos ser imitadores dos santos, aqueles que servem, os servos de Deus. Né? Se eu vejo o Gessé como um servo de Deus, Rogério, e vice-versa, me ver porque eles têm que me imitar, porque eu imito a Cristo. Então, cada um tem que imitar o Senhor como verdadeiro cristão, para chegar à estatura de varão perfeito. Glória a Deus. Mas, olha aqui, diz assim: logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a justiça e impureza. Né? Lá em 1 João 1,7. Né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Primeira vez, João, versículo 1, capítulo 7. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 7. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Ali é Apocalipse 21, 8. Irmã Janaiago, em Apocalipse 21, versículo 8, para nós concluirmos, né? E dizer que sem santificação, meus irmãos, sem esse processo de santificação, ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. É preciso ser santo, separar-se da imundícia, separar-se do mundo. Ou seja, a santificação, ela nos permite nos afastar de tudo que desagrada a Deus, tudo que não presta. Nós sentimos nojo. Não é assim que algo que está acontecendo lá numa festa, no mundo: ei, fulano, por que tu não vai para a festa? Não, porque minha igreja não permite. Tem pessoas que dizem assim: errado. Você tem que dizer assim: olha, eu não vou porque eu não sinto mais prazer de ir. Eu não tenho mais gosto de ir. Eu tenho nojo. É o que o Espírito Santo coloca em nossa vida. Quando você é santo, o processo de santificação, o Espírito Santo está lhe transformando, você responde dessa forma. Agora, quando você ainda é uma pessoa que nova na fé, ou que ainda não, a santificação ainda é um processo,
Você ainda está querendo lembrar de coisas lá do mundo. Às vezes tem vontade de voltar. Existe isso no convertido? Existe. Porque ele está vendo algo novo. Deus está mostrando um parâmetro novo, uma nova vida. Mas que existe os convites lá do mundo, né? As atrações no mundo, que às vezes enganam o que nasceu de novo, né? O crente recém-nascido. Mas a santificação permite que nós nos afastemos. Por isso que a palavra santificar significa separar. Podemos. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, irmãos, é a condenação, né, final de todos aqueles, né, que são impuros, são profanos. Então, nós concluímos aqui esta lição, que diz assim, ó: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Glória a Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Cristo. A ele, né? Porque assim como é, o veremos. Está lá na 1 Epístola de João 3, verso 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Glória a Deus. Amém? Amém. Concluímos aqui esta última lição, né? A última lição do trimestre, do primeiro trimestre de 2020. Quero aqui agradecer a Deus por ter nos permitido, né, de mais uma vez concluir, né, mais uma lição, mais um trimestre. Agradecer a presença do irmão Rogério, do Diácono Rogério, que está aqui fazendo parte, né, dessa filmagem, né, dessa gravação, e por ter nos ajudado aqui, nos cooperado conosco. O irmão Gessé também, agradecer pela ajuda desse jovem, né, que Deus possa continuar abençoando a vida dele, da sua família, e também da minha esposa, que está também sempre aqui me auxiliando, né. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar e que você faça, né, o que a palavra de Deus assim manda nós fazermos. Sermos obedientes, sermos fiéis a esta palavra, para que nós, quando Jesus Cristo voltar, nos encontremos lá na glória. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Nós vamos concluir com uma oração. Quero convidar o diácono Rogério para ele concluir com esta oração em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Amém.